Oi pessoal, tudo bom? Emerson aqui com vocês, da Luthieria Kitara, fazendo mais um vídeo rápido aqui, só para tentar deixar mais fácil e de entender a questão do espaçamento e tamanho de cédula adequado para a sua ponte, tá? Além de entender um pouco mais sobre o espaçamento, saber como comprar o cédula adequado para a sua ponte, tá? Basicamente, existem 3 medidas de saddle. A gente está falando, só voltando, a gente está falando das pontes synchronized ou de algumas outras variações, tipo de Telecaster, hardtail, tá? Não estamos falando de trêmulo móvel como Floyd Rose, estamos falando basicamente desse tipo de ponte aqui, tá? É dessas pontes que nós estamos falando. De Stratocaster, tá? Focando bem em Stratocaster, ou serve para alguns modelos de Telecaster, tá? Esse saddle tem 10.5, então vamos lá. Como que funciona isso? Aí as pessoas calculam, pera, se tem 10.5, então eu vou multiplicar por 6. Não se multiplica por 6. Vamos lá. Aqui eu tenho um desenho básico, né? Das pontes das guitarras, da corda mizinha à corda misona. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordas. Entre as cordas eu tenho 5 espaços, ok? O que conta o espaçamento são esses 5 espaços que eu tenho entre as 6 cordas. E não a somatória do valor dos saddles. Não é isso, tá? São os 5 espaços entre as cordas. O que você descarta? Por que a gente considera os espaços de 5? Primeiro porque metade do saddle, ele não está dentro do espaçamento da ponte. Vocês vão de convir comigo, que dá para ver aqui pelo desenho, que metade do saddle está externo. Então, é como se você descartasse um saddle. Então, calculando pelos 5 espaços, que é assim que se calcula o espaçamento, você vai ter um saddle de 10.5 multiplicado por 5 e não por 6. Sempre isso, que isso é o espaçamento entre as cordas. O primeiro espaçamento de cordas foi lá nos primórdios das primeiras Fenders, né? Quando o Léo Fender criou a Fender, o espaçamento inicial era 11.2, que se refere à medida padrão Fender 2732, ou seja, as primeiras Fenders vintages, as antigonas, todas elas seguiam esse espaçamento, 2732 polegadas, tá? E de polegadas para milímetros, você sempre vai ter uma pequena divergência, isso é normal e aceitável, tá? Isso é mais para entrar no senso comum das pessoas, para ficar mais fácil de entender. Então, nas pontes Synchronize, que é a ponte padrão de Strato, a gente vai ter essas 3 medidas. Quais são as 3 medidas? A gente tem um padrão mais atual, que eles chamam de moderno, que é o 10.5, que vamos lá, talvez 90% de todas as guitarras do mundo, de todas as Stratos do mundo, utilizem esse espaçamento 10.5, que é o mais comum. Qual é esse espaçamento quando você for procurar o saddle para a tua guitarra? O espaçamento é 10.5, então o saddle tem 10.5 de largura, multiplicado por 5 de espaçamento. 10.5 multiplicado por 5, você vai ter o 52,5. Ele se refere a qual padrão Fender? Ele se refere ao padrão Fender 2116 polegadas, que dá 52,39. Tá vendo aqui uma pequena divergência? Essa pequena divergência não vai fazer diferença. Um outro detalhe é assim, às vezes as pessoas, acontece muito nos nossos anúncios, a pessoa perguntar, você tem saddle de 10.0 ou de 1 centímetro e tal? Veja, o saddle, o nominal dele é 10.5, mas ele pode ter 10, ele pode ter 10.1, ele pode ter 10.2, ele vai servir na sua ponte. Não é o fato de ter 10.5 cravado que vai ser o diferencial. O que ele não pode é ter mais que 10.5, porque se ele tiver mais que 10.5, quando você colocar na sua ponte, ele vai ficar esgarçado, entendeu? Ele não vai caber, ele vai ficar assim, e aí a ponte fica com um layout horrível, tá? Claro que esse saddle, por exemplo, é um saddle de aço inox, ele tem uma precisão fantástica. Quando você coloca, eles ficam bem justinhos, né, na ponte, então fica uma coisa, além de bonita, além de ser um saddle excelente, de primeira qualidade, ele vai ficar super justinho e bonito na ponte. Mas isso não significa que saddles mais simples, mais comuns, tal, os saddles de zinco, desde que eles estejam dentro deste padrão 10.5, eles vão servir, tá? Só voltando aos padrões, então a gente tem o que são os mais comuns, o 10.5, o 10.8 e o 11.2.
O 10.5 está aqui, ele ficou muito conhecido por causa das Fender México. A American Standard também usa esse tipo de saddle. O detalhe é que a American Standard, que é aquela de 2 pivôs, ela tem um saddle que, eu não quero complicar aqui, não vou me estender nisso, mas é o saddle offset que o parafuso é lateral. Então quando você vai comprar para a sua American Standard, sente e chora, porque você vai ter que comprar o original da Fender ou então de alguns poucos fabricantes, e é difícil encontrar no Brasil, né? A não ser com quem vende produto oficial Fender, e custa o olho da cara. Esse aqui infelizmente não atende para as pontes American Standard, tá? Das Fenders American Standard, que apesar de ser 10.5, como eu estou falando, ele é offset, sem complicar. Aí você tem o 10.8, que é muito comum nas pontes asiáticas, que as pontes asiáticas, principalmente a Goto, a Wilkinson, algumas Fender Japan. Em resumo, os 3 padrões são esses. Então, o mais comum, que é o provavelmente da sua guitarra que você está assistindo o meu vídeo, 90% de chance de eu acertar, de ser o 10.5. O 10.8, que atende às pontes asiáticas, né, que é a Wilkinson, Goto, algumas Fenders e vários outros fabricantes da Ásia que usam a medida 10.8. E o 11.2, que é o Fender American Vintage das Fenders antigas. Para fazer o cálculo e para vocês entenderem o espaçamento na hora de adquirir, é só pegar o 10.5, multiplica pelos 5 espaçamentos, o 10.5 ou o 10.8 ou o 11.22. Multiplica pelos 5 espaçamentos, você vai ter ou 52.5, ou 54, ou 56 milímetros. Só uma informação importante, não pode confundir, porque algumas pontes vêm com espaçamento de corda é uma coisa, espaçamento de instalação é outra. O que é o espaçamento de instalação? Espaçamento de instalação são esses furos onde você fixa no corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parafusos. Algumas pontes têm um espaçamento de instalação diferente do que é o espaçamento de corda. Ou seja, os furos, a corda não passa exatamente aqui, ó, em cima da furação de espaçamento. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque aqui é mais para apoiar as pessoas que querem comprar saddle, para entender a sua ponte e como que você vai comprar o seu saddle, ok? Então vamos lá. Como que é a melhor forma de você medir para descobrir que saddle que você precisa? Régua comum, uma régua comum que eu estou usando, eu não vou usar o paquímetro, porque isso todo mundo vai ter em casa. E por onde que é a melhor forma de você medir? É por aqui, ó, é pelos parafusos traseiros, na parte de trás da ponte. Tá dando para enxergar bem aí? Tá, né? É nessa parte traseira. É claro que esse desenho aqui tá fora de proporção, né? Então eu vou colocar aqui uma ponte. Opa, eu empurrei um pouco aqui. Eu vou colocar uma ponte aqui e acredito que vocês vão conseguir entender. Você vai pegar a sua ponte aí na sua guitarra e você vai medir aonde? Você vai medir aqui, ó. Você vai pegar aqui no centro do parafuso da misinha até o centro do parafuso do misão. E aí você vai colocar a sua régua. Lembrem-se disso. Réguas, essas réguas comuns escolares, elas não partem do zero. Elas têm uma sobra aqui que você tem que desconsiderar. Então você vai colocar o zero, o pontinho do zero bem no centro do parafuso aqui. E aí você vai contar até onde que tá vindo aqui, ó. Aí você vai chegar à conclusão, opa, esse aqui é 52,5, certo? 52,5. Se é 52,5 que deu a sua ponte, 52,5, qual é o tamanho do saddle que você precisa? 10,5, ok? Aí você vai pegar outra ponte, quando você mediu a sua ponte aí, que é uma Wilkinson, uma Goto, tal, você vai medir, você vai falar, opa, deu 54 aqui. Se deu 54, o espaçamento, o tamanho correto do seu saddle é o 10,8, ok? Eu vou pegar uma outra ponte aqui, que é muito comum. Essa aqui é uma ponte Tajima, inclusive é difícil encontrar esses saddles aqui, ó, da Tajima, que saiu, não só a Tajima, tá? Tem algumas Giannines, outros instrumentos nacionais também que saíram com esse espaçamento. Esse espaçamento é o padrão americano das Fenders Vintage, que é o 11.22, que dá os 56 milímetros, ou 2,732 aqui, ó, tá? Essa ponte, para você que tem Tajima e que está procurando o saddle para substituição, a gente tem esse saddle, tá? É esse saddle aqui, ó, tá? Que é o 11.2. Aqui, quando você for fazer a medição na sua ponte, você vai colocar a sua ponte aqui e tal, ou na sua guitarra, claro, porque você não vai desinstalar a ponte, e você vai chegar à conclusão que talvez no vídeo não tá, vocês não pode ser que vocês não estejam conseguindo ver com precisão. Aqui 56 milímetros, mas esse deu 56 milímetros.
Se sua ponte é essa ponte, não significa que sua ponte, por ter Saddle Tajima, vai ser essa. Veja só, gente, tem que acreditar na medida. Não é, não é só olhar o Saddle e falar, tem Tajima, é 56. Não é isso. Poderia ser Fender, poderia ser qualquer outra marca. Tá? Você tem que ir a confiar na medida. Então, colocou no 0 aqui, ó, o centro do primeiro parafuso, vai considerar aonde que está o centro do sexto parafuso. Então, essa deu 56. Para esta ponte Tajima, o Saddle correto é o 11.2, certo? 11.2. 11.2 vezes 5, 56 milímetros, que é o que eu estou apurando aqui, tá? Outra coisa que é legal ressaltar é assim, você tem vários tipos de Saddle. Esse é o Saddle mais comum, que vem nas pontes das guitarrinhas de entrada e tal, e vários outros modelos, que é o Saddle de zinco. É muito comum ele ter 10.5. Aí você tem uma ponte que o espaçamento da tua ponte é 54. Ele vai servir, claro, para todas as pontes que tem espaçamento 52. Mas sua ponte é 54. Você está ruim de grana, não quer gastar dinheiro e não está encontrando Saddle 10.8 barato. Você pode colocar esse aqui. Por que você pode colocar isso? Porque ele é menor que o 10.8, o 10.5. O que você não pode fazer? Jamais fazer. É você pegar uma ponte que tenha 10.5 de espaçamento, que seja uma ponte 52,5, e querer instalar o Saddle de 11.2. Por quê? De novo, vai acontecer aquilo, eles vão ficar esgarçados, fica ruim para afinar oitava, os Saddles ficam fora de posição, é horrível, tá? Não dá alinhamento de corda adequado, fica ruim para regular, não dá, isso não se faz. Agora, numa ponte dessa, de novo, voltando, que é 56 milímetros, se você não está encontrando Saddle, e você precisa, por algum motivo, seu Saddle pifou, enferrujou, quebrou, não está funcional, você vai ter o show e precisa tocar, você pode colocar qualquer Saddle nessa ponte. Qualquer 10.5, 10.8, eles vão servir e vão te atender numa emergência. O que vai acontecer se você colocar todos os Saddles 10.5 numa ponte que tem espaçamento maior, é que eles vão ficar com vão entre eles, mas vai funcionar, tá? De novo, menor na ponte maior funciona. O que não funciona é Saddle maior na ponte de espaçamento menor. Isso não dá para fazer. Não funciona e fica ruim, tá? Bom, agora vamos na prática aqui para mostrar para vocês como que vocês vão fazer. A guitarra está enquadrada aqui no vídeo, eu imagino que sim. Como que vocês vão fazer a medição? Como eu mostrei na ponte, vocês vão fazer na guitarra. Vocês vão vir aqui nos parafusos traseiros, vai botar aqui no 0, tá? E você vai medir do centro do primeiro parafuso até o centro do sexto parafuso. Coloca marcando o 0 no centro do parafuso e você vai vir aqui e checar qual é a medida que você está apurando. Nessa guitarra, que guitarra que é essa aqui, ó? Essa guitarra é uma Tajiminha super antiga, tá? 52,5. Como eu tô falando, 90% das pontes e das guitarras que a gente tem aqui no Brasil, SX, a maior parte das Tajimas. Agora aqui, isso aqui é uma Tajima, se eu não me engano, é uma 735 nacional, ó, tá? Essa é uma 735 nacional e que é essa guitarra que eu tenho dito que o pessoal tem dificuldade de encontrar Saddle para essa guitarra. Por quê? Porque os Saddles dela é o Saddle grande, é essa mesma ponte aqui, tá? Essa ponte aqui, essa ponte aqui, ó. Esses Saddles são 11.2, que é o padrão americano. Das American Vintage. Então o pessoal, quando compra, acaba comprando esses saddlezinhos mais comuns, né? Que são esses saddlezinhos 10.5 aqui, que é comum encontrar ali no Mercado Livre. 11.2, tá? Esse é um saddle de boa qualidade, a gente tem esse saddle também, é comum, a gente tem em estoque esse saddle. Esse é o saddle adequado para substituir nessa ponte. Ele não tem o logo Tajima, né? Se a pessoa faz questão, tem que procurar o original Tajima. Esse aqui é de ótima qualidade, é um saddle fabricado pela PW, que é a PW quem faz as pontes para Fender, tá? Em Taiwan. Então, esse saddle se adequa aqui. Então, para atendimento dessa ponte, quando você mediu aqui, ó, mediu 56 milímetros, ok? Ah, tá dando 56. Então, a minha guitarra usa esse saddle aqui. Que saddle que você vai comprar? Saddle 11.2, ok? Pessoal, ó, não esquece do joinha aí no vídeo e compartilhe com os amigos aí que ajuda nosso canal aqui, tá? E de novo, sugestões são todas bem-vindas, tá? Na medida do possível a gente grava. Um abraço, até mais.